O direito de trânsito oferece inúmeras oportunidades. A você, jovem advogado, porque não há necessidade de muita experiência. É uma área um tanto simples de se atuar, mas que exige uma constante atualização da matéria. E a você, advogado mais experiente, é uma oportunidade para agregar novas áreas do direito, onde você também poderá atuar, inclusive em parceria com outros colegas. Uma das grandes vantagens para o profissional que atua na área é que os valores dos honorários são pagos logo no início do trabalho. Portanto, é possível formar uma renda inicial muito considerável. E, aliás, também as questões são repetitivas. Há uma recorrência nas demandas, permitindo assim uma possibilidade de aprofundamento nos casos novos, um estudo novos para novas demandas que vão acontecendo, vão surgindo, e pelas próprias inovações que o direito do trânsito também possibilita. Rapidamente, o advogado ele se torna referência na sua comunidade, ou seja, falou de trânsito, logo lembra-se naquele determinado profissional, porque ele ganha logo uma notoriedade e é lembrado por isso. Já que também há uma carência de profissionais que atuem na área. Portanto, é uma área que, de certa forma, acaba sendo ignorada por outros profissionais, e quando o mercado necessita justamente de profissionais especializados nessa área. É um campo em ascensão, por quê? Vejam a grande quantidade de notícias envolvendo a questão de trânsito. Tanto porque nas grandes cidades a questão de mobilidade, em que as pessoas perdem muito tempo no trajeto do trabalho para a escola, para a sua casa, e o direito de trânsito ele ganha importância ainda maior. Lembrem-se os senhores que recentemente a presidência da República, apresentou um projeto de lei para reformar o Código de Trânsito brasileiro, que na verdade nós tivemos uma grande reforma em 2016. A Lei 13.281 reformou uma boa parte do Código de Trânsito brasileiro. Essas alterações, essas mudanças, o advogado deve acompanhá-las para perceber qual o rumo que está tomando e qual vai ser o tipo de demanda que ele vai enfrentar. Esse ramo do direito, ele está interligado a outras áreas do direito, como por exemplo o direito constitucional. Quando no dia a dia nós utilizamos o direito constitucional para verificar as garantias constitucionais do processo, ampla defesa, devido processo legal, decisão devida e suficientemente fundamentada e quantificada na dosimetria. Então, tudo isso está intimamente ligado ao direito constitucional. Há também uma íntima ligação com o direito administrativo. Por quê? Porque as penalidades, a concessão do direito de dirigir é uma atividade do Estado. Inclusive, quem impõe as penalidades é o Detran, no caso de suspensão e cassação. Portanto, você estará sempre litigando contra a administração pública. Há interligação com o direito penal, por exemplo, a questões do crime de trânsito, lesões corporais, homicídio, omissão de socorro e tantos outros crimes específicos relacionados ao direito de trânsito. O caso da embriaguez ao volante também, muito comum hoje em dia. Ele está também ligado, por exemplo, ao direito trabalhista. Por quê? Porque quando o motorista ele acumula ponto e perde o direito de dirigir, ele pode perder a condição de trabalhar. E isso dará causa a uma rescisão do contrato de trabalho. Há também uma interligação com o direito civil. Por exemplo, numa reparação de danos, é necessário que o advogado conheça as regras de circulação, preferência, parada, estacionamento. Tudo isso está intimamente ligado ao direito de trânsito. Também iremos falar do direito de trânsito puramente enquanto uma disciplina autônoma. Quando você passa a atuar no direito de trânsito, tem a possibilidade de atuar exclusivamente na área administrativa, fazendo os trabalhos junto ao órgão de trânsito,
através de defesa de multa, recurso à JARE, recurso ao CETRAN, e também a defesa de suspensão, de cassação. E ao encerrar essa fase administrativa, outras vezes é necessário o advogado militar sobremaneira na área processual, na área judicial, através de ações ordinárias, anulatórias, né, com tutela antecipada, tutela de urgência, também mandado de segurança. É muito comum o questionamento, porque o judiciário ele faz o controle jurisdicional dos atos administrativos, ele faz o cheque, né? Então ele vai verificar se os atos estão de conformidade com a Constituição e com o ordenamento infraconstitucional, como o Código de Trânsito Brasileiro e etc. e tal. Lembre-se que o direito de trânsito não é somente suspensão, cassação, multa, mas também há situações em que envolve fraudes, fraude para transferência da pontuação, há fraudes para concessão da Carteira Nacional de Habilitação. Esses casos, só para os senhores terem uma ideia, teve aquele caso conhecido como caso de Ferraz de Vasconcelos. Foram 35 mil carteiras de motoristas bloqueadas. Houve também um caso recente no Belém do Pará, em que foram bloqueadas 25 mil carteiras de motoristas por suspeita de fraude. Houve o caso do jogador Michael, do Corinthians, que mal completou 18 anos, no dia seguinte já estava exibindo nas mídias sociais a sua carteira. E isso levantou suspeita. Há casos em que envolve pessoas que fraudam a carteira, como se tivessem vindo moradores do Paraguai, cidadãos do Paraguai, que haviam se mudado para o Brasil. Então, na nacionalização da carteira de habilitação. Há casos em que se obtém a carteira através de senhas do próprio Exército, por exemplo, em que eles usam código especialmente para os militares, porque o militar ele pode se habilitar dentro do quartel, mas isso eles acabam habilitando pessoas civis, que não têm nenhuma ligação com o Exército Brasileiro. Essas fraudes são verificadas pelo trabalho de inteligência do DETRAN, e, logicamente, que as carteiras são bloqueadas. É muito importante entender todo esse procedimento e como regularizar a situação. Ou, às vezes, até mesmo poder anular a penalidade ou bloqueio, porque é feito de forma irregular, sem as observâncias das garantias constitucionais do processo. Para que o profissional possa advogar na área do trânsito, é elementar, é essencial que ele conheça a estrutura do Código de Trânsito Brasileiro. De uma forma muito superficial, eu vou apresentá-lo agora dizendo o seguinte: como toda o código, toda a lei codificada, ela tem uma estrutura, uma introdução, princípios, né, regras gerais, enfim. O Código de Trânsito Brasileiro não é diferente. Ele traz uma introdução, principiologia, e também começa um capítulo logo estruturando os órgãos de trânsito. Então nós temos o Sistema Nacional de Trânsito, que ele é composto por todos os órgãos envolvidos com o trânsito, como por exemplo o CONTRAN. Então vem o Código de Trânsito Brasileiro e diz como é a sua composição e quais são as suas atribuições. Depois do CONTRAN, ele passa a falar sobre o órgão executivo nacional de trânsito, que é o DENATRAN. É um órgão que tem lá a sua composição e as suas atribuições. Vem os órgãos estaduais de trânsito, as suas atribuições, a sua composição. Também passa a disciplinar sobre as JARIs, que são as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, que são órgãos julgadores colegiados, e também tem uma última instância administrativa, que é o CETRAN, que é o órgão maior na esfera estadual, que é o Conselho Estadual de Trânsito, cuja função primordial é julgar os recursos de multa, suspensão da carteira, cassação, dentre outras tantas competências ou atribuições que lhe competem. Nós temos um outro órgão muito importante, que são os órgãos rodoviários de trânsito, como, por exemplo, no estado de São Paulo é o DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Em outros estados ele pode ter uma nomenclatura diferente, tá bem?
Tem também na esfera federal a Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza as rodovias federais, as BRs, enquanto que as estaduais, as SPs, as PRs, as MGs, as estradas que ligam um município ao outro dentro do próprio estado, já as BRs, elas interligam uma rodovia de um estado ao outro. Ela é fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, porque ela é uma estrada, uma BR, né, uma estrada federal. O código ele traz logo em seguida, no artigo 29, não posso me esquecer, existe um órgão também importante que é a Municipal de Trânsito. Por exemplo, em São Paulo nós temos o DSV, fiscalizar e aplicar multas de parada, estacionamento e circulação. Enquanto que o Detran, ele aplica infrações e fiscaliza relacionadas ao veículo e ao condutor, né? Ao veículo, por exemplo, falta de licenciamento, e ao condutor, por exemplo, entregar a carteira a uma pessoa não habilitada ou dirigir com a carteira sem ser da categoria correta, né? Então nós temos as normas gerais de circulação, que está previsto no artigo 29, trazendo as regras de preferência, de ultrapassagem, estacionamento. Então, dessas normas, são chamadas endornormas, ela emana luzes para as regras específicas, quais são as infrações específicas, por exemplo, desobedecer sinal de parada obrigatória. Então, essas são chamadas perinormas. Logicamente, como acontece no direito penal, nós temos a norma primária e depois nós temos as normas secundárias, que são as sancionatórias. E ali em cada dispositivo, cada artigo, ele vai dizer qual é a punição ou quais são as medidas tomadas quando há o cometimento de uma determinada infração. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro também traz como o candidato ele passa para o processo de habilitação. Ou seja, ele vai, faz um pré-cadastro, depois de tomadas as impressões, todos os dados dele inseridos no sistema, ele passa a ter a aula teórica, submete aos exames escritos, depois ele vai para aulas práticas e se submete ao exame prático. A partir daí ele recebe a permissão provisória para dirigir. Se ele, durante o período da permissão, durante o período de 1 ano em que ele for permissionário, ele não pode ter multa gravíssima ou grave, ou então ser reincidente nas infrações médias, né? Caso ele tenha uma dessas infrações, ele deverá voltar novamente ao processo de habilitação. Ele não consegue passar para outra fase e obter a definitiva. E logicamente que o Código de Trânsito, inclusive, disciplina a questão de mudança de categoria, né? Já que a categoria ela vai da letra A, de uma forma muito geral, assim, que são as carteiras de motocicleta, para de condução de motocicleta. Depois nós temos a B, que são os automóveis. Depois nós temos, de uma forma muito simplista, nós temos a letra C, que é para caminhão. E nós temos a letra D, que é para ônibus, e a letra E para articulados. Como que se faz essa passagem, essa mudança de categoria também está previsto no Código de Trânsito. Não farei muitos detalhes nesse momento, mas é só para os senhores terem uma ideia da estrutura que o legislador deu ao Código de Trânsito. Nós temos a parte das penalidades. Quais são as penalidades? Então vem o legislador, enumera todas as penalidades e passa a considerar cada uma per si. Por exemplo, a advertência, nós temos quais os casos em que a autuação, ao invés de se transformar em multa, pode ser convertida em advertência, quando, por exemplo, a multa for média ou leve e não ter sido cometida a mesma infração do enquadramento no período de 12 meses. E essa for a melhor medida
mais ajustada segundo o critério da autoridade. É ela quem vai decidir se vai ser convertida em advertência ou não. Quando é convertido em advertência, não será pago o valor e nem será atribuído pontuação no prontuário do condutor ou do responsável. Mas, logicamente, que é feito um controle em separado para que não seja concedido o mesmo benefício indevidamente. Nós temos a penalidade também de multa. Essa é a mais comum, conhecida por todos. Ela se classifica segundo a sua gravidade em gravíssima, grave, média e leve. E os seus pontos correspondentes 7, 5, 4 e 3, cujo valor seria de a gravíssima R$ 293,47, as infrações grave R$ 195,23, a média R$ 130,16 e a leve R$ 88,38. Lembrando que os valores eles podem sofrer alteração com o passar do tempo, tá? E logicamente que a multa paga até o vencimento terá um desconto de 20%. E aqueles que aderirem ao sistema de notificação eletrônico, conhecido como SNE, você baixa o aplicativo, você adere ao serviço e aí você pode optar pelo desconto de 40%. Ao optar pelo desconto de 40%, você estará abrindo mão, logicamente, de toda a defesa, logo no início, antes mesmo de ser expedida a notificação física, porque aquela notificação eletrônica, ela tem um custo, então é uma reciprocidade. A administração, ela te dá um desconto desde que você abra mão e isso vai implicar uma economia para ela. Ela está revertendo essa economia em favor de um desconto para o interessado, né? Nós temos as outras penalidades, como, por exemplo, suspensão do direito de dirigir, que é previsto no artigo 261, né? Um detalhe, a resolução 619 de 2016, que é uma resolução do CONTRAN, ela disciplina o processo para imposição da multa. Ela prevê todas as fases, todas as exigências para que se imponha a multa de uma forma válida. Lembrando, né, que a multa ela tem todo o processo, a sequência dos atos previstos na lei, nessa resolução também, 619/2016. Já a suspensão e a cassação, ela está prevista atualmente na resolução 723 de 2018, também do CONTRAN. Esta resolução, ela veio para regulamentar justamente o artigo 261, que foi alterado pela Lei 13.281 de 2016. Ele prevê duas hipóteses de suspensão. Uma, quando é cometida uma infração autossuspensiva. O que é infração autossuspensiva? É aquela que, numa única infração, o legislador já prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade de suspensão. Como, por exemplo, embriaguez ao volante. Como, por exemplo, ultrapassar a velocidade máxima além do limite de 50% da permitida. Então, essas infrações, embora o condutor ele seja um excelente motorista por 30 anos, cometer uma dessas aí já é motivo para a instauração e imposição da suspensão. Tá bem? Nesses casos, quando o infrator comete uma multa autossuspensiva, a penalidade vai de 2 meses até 8 meses. E na reincidência no período dos 12 meses, caso ele volte a reincidir, a penalidade passa de 8 até 18 meses, tá? Quando reincide justamente numa multa autossuspensiva. Já no caso há também a possibilidade da suspensão pelo acúmulo de 20 pontos no período de 12 meses. Não são 21 pontos como muitos pensam, é 20 pontos. Ao atingir 20 pontos, o condutor ele terá instaurado um processo contra si para vir se defender. Atualmente, o período mínimo para essas situações
será de 6 meses. Dirigir para quem atingir 20 pontos, a penalidade ela vai de 6 meses a 1 ano, e na reincidência ele será de 8 meses até 2 anos, né? Conforme a natureza das multas e a somatória da pontuação e os antecedentes, logicamente. A autoridade ela é quem vai individualizar a pena, quantificando e estabelecendo qual o período de suspensão, através de uma decisão fundamentada. Logicamente que existe esse processo, que eu vou falar na sequência. Há o artigo 263, que trata especificamente do processo para cassação. Ela ocorre em 2 situações. A primeira, que é bastante conhecida, quando o condutor ele está cumprindo suspensão e ele vem a tomar multa, né, nesse período de cumprimento da suspensão. É instaurado, ao final do período de cumprimento da suspensão, é instaurado a cassação e aplicada a penalidade. Também uma possibilidade uma outra hipótese de cassação é quando ocorre a reincidência em infrações específicas. Por exemplo, do caso de embriaguez ao volante. Caso o motorista ele sofra uma penalidade e nos próximos 12 meses ele venha a sofrer a mesma penalidade de embriaguez ao volante, ele terá a carteira cassada, né? A cassação ela tem uma grande diferença da suspensão. Enquanto a suspensão ela tem uma variação do mínimo ao máximo, a cassação será sempre 2 anos. Tá? Na suspensão, basta ele fazer um curso de reciclagem ao final entregar o certificado no Detran para estar cumprida a penalidade. Na cassação, diferentemente, ele tem que passar por todo o processo de reabilitação para obter novamente o direito de voltar a dirigir. Agora, também o legislador, ele trata de uma outra penalidade, outras penalidades, né? Logicamente, mas nós não iremos nos ater muito a ela pela exiguidade do prazo, do tempo que nós temos aqui para essa palestra. O legislador fala das medidas administrativas, que são aquelas que têm um caráter complementar às penalidades, que servem justamente para assegurar o cumprimento delas, e relaciona todas as medidas administrativas e também vem especificando cada caso como explicando casos que se dão cada uma dessas medidas administrativas. Enquanto a penalidade ela é aplicada pela autoridade, a medida administrativa ela é aplicada pelo agente ali no momento em que se observa a infração, tá bem? Lembre-se que por uma questão constitucional, a pena ela deve ser aplicada segundo aquela que está previsto no artigo infringido, tá? Então, é necessário que o agente saiba exatamente qual é a medida para cada situação. E se for feito algo em desconformidade com o dispositivo da lei, logicamente que ele poderá ser questionado tanto administrativamente quanto judicialmente, tá? Agora, a falta ou erro na aplicação de uma medida administrativa não anula a infração em si, a penalidade em si, tá bem? Não é porque não foi aplicado o caso de remoção do veículo que a infração de estacionamento em local proibido, ela deixa de existir, tá bem? Já se ele aplicar uma punição diferente, aí sim há uma nulidade no caso, tá bem? Dentre as medidas administrativas, nós temos retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da carteira, recolhimento da permissão e assim por diante. Vamos falar agora do procedimento administrativo. Como todo procedimento, tanto no caso de suspensão, cassação, ou é dado ao infrator ou ao autor do fato uma oportunidade prévia. O operador é o auto de infração, aquela papeleta que o agente preenche no momento em que ele observa o cometimento da infração, quando feito por um agente, porque ele pode ser feito por equipamento eletrônico também, né? Então, uma vez lavrado o auto de infração,
esse auto de infração vai para a autoridade que, se constatada o preenchimento correto, tudo regular, ele vai transformar esse auto de infração numa multa. Se ele constatar que está errado, há borrões, há lacunas não preenchidas, campos não preenchidos, ele vai declarar insubsistente o auto de infração e vai ser arquivado. Mas convertendo este auto de infração em multa, ele irá expedir uma notificação ao infrator, ao proprietário do veículo, que então poderá interpor recurso à JARE e contra a decisão da JARE caberá recurso ao CETRAN, esgotando assim a esfera administrativa. Mas e o caso de suspensão e cassação? Esse não é feito auto de infração. O procedimento é instaurado por portaria ou termo de instauração. A autoridade ela preenche, observando todos os requisitos, manda notificar, emite uma notificação para o responsável, que terá aberto o direito de defesa prévia, né? Depois da decisão da autoridade que impõe a penalidade, cabe recurso à JARE, que após o julgamento manda a notificação ao responsável, que poderá interpor o recurso ao CETRAN, esgotando assim a esfera administrativa, né? A partir desse momento, então ele pode ingressar com medida judicial. Geralmente em juízo usa-se muito uma ação anulatória com tutela de urgência ou então mandado de segurança, que é o meio mais comumente aplicado para o questionamento judicial. Lembrando que atualmente nós temos o juizado especial da Fazenda Pública na esfera estadual e quando a multa, por exemplo, for de uma rodovia federal, ela é questionada judicialmente numa das instâncias da Justiça Federal. Inclusive também tem o juizado especial da Justiça Federal. Então nós vimos as fases do processo administrativo, que é um capítulo justamente do Código de Trânsito Brasileiro. E também nós temos a parte do crime de trânsito. Nós temos a parte geral, né, que estabelece, dentre outras questões, a questão da medida cautelar de suspensão ou impedimento do motorista, do autor do fato, se habilitar. Com base no artigo 294, toda vez que constatado o preenchimento dos requisitos, tanto a autoridade policial, logo no início dos seus trabalhos, muitas vezes não tem nem inquérito policial, mas logo no início ele pode apresentar um requerimento ao juízo para que haja uma suspensão cautelar do direito de dirigir. É uma possibilidade pouco conhecida de todos, né? Há também o Ministério Público, ele também pode apresentar o pedido, o requerimento, formular o requerimento, e o juiz, caso entenda, ele pode também declarar de ofício, tá? Lembrando que cabe recurso em sentido estrito, e aí o procedimento está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Também nessa parte geral, trata dos casos de aumento de penalidade, da pena, em determinada circunstância. Também prevê como efeito da sentença condenatória a suspensão do direito de dirigir de 2 meses até 5 anos. Logicamente que o juízo da causa deve fundamentar a quantificação dessa suspensão ou impedimento de habilitar-se. E nós temos depois os crimes em espécie. Vem o legislador, estabelece a pena da homicídio culposo, aquele cometido por negligência, imprudência ou imperícia, né? Ou então lesões corporais culposas. Nós temos o caso de omissão de socorro, embriaguez ao volante, violação do impedimento de dirigir. Sim, como eu disse agora há pouco, o juiz pode impor uma penalidade de suspensão do direito de dirigir ou impedimento para habilitar-se. Mas se o motorista, o réu, ele for pego dirigindo, for surpreendido dirigindo, qual é a consequência? Ele vai ter que terminar de cumprir aquela penalidade e outra de igual prazo. Além disso, ele responderá pelo artigo 307, que é porque ele não obedeceu o impedimento. Essa hipótese se aplica somente quando a suspensão for por ordem judicial.
Quando ela for suspensão, se der por ordem administrativa e o motorista ele tiver multa ou for pego dirigindo, ele logicamente vai ter um processo de cassação, não é um crime, tá? É uma hipótese diferente que eu faço questão aqui de frisar para os senhores. Como é importante você conhecer esse mundo, né? Com todas as suas características, com todas essas nuances, né? Então, nós temos também a fraude processual em acidente de trânsito, quando há uma descaracterização do local, das provas, justamente para evitar as consequências cíveis e criminais. Tá bem? Muito bem. Então, aqui nós temos, de forma muito breve, muito superficial, uma ideia do que é o direito de trânsito para você que pretende iniciar-se na carreira, seja advogado recém-ingresso nos quadros da OAB, como os advogados que já militam e querem agregar um novo trabalho ao que já tem oferecido. Logicamente que nem havia necessidade de dizer que existe não só o trabalho ao particular, mas também tem o trabalho de consultoria, as empresas, né? Então, uma empresa de transporte, muitas vezes ele tem um advogado tributarista, o advogado trabalhista, que trabalha justamente assessorando dessa forma, e empresas de transporte que não têm, às vezes, um profissional com essa formação do direito de trânsito, né? Tão importante, conhecedor das normas, essas peculiaridades que envolvem o direito de trânsito. Desse modo, eu convido os senhores a estudar a matéria e a procurar a OAB para fazer novos cursos, um curso mais aprofundado, por exemplo, no questão do trato de recurso de multa. Uma coisa que eu não disse, por exemplo, para cada tipo de multa existe uma resolução. Então, nós temos não só o procedimento em si, na aplicação da multa, mas nós temos, por exemplo, exigências com relação ao radar, com relação à constatação da embriaguez, para tudo isso, para fiscalização por equipamento de vídeo monitoramento. Nós não falamos, por exemplo, aos senhores ainda sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para que exista um fichamento para cada tipo de infração, como ela deve ser aplicada, como deve ser preenchido o auto de infração, né? Não se deixe perder de vista o seguinte, se o auto de infração estiver mal preenchido, você não precisa perguntar se houve o cometimento da infração ou não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o agente ele constata falta de equipamento obrigatório, mas ele é obrigado a especificar no campo de observações qual é o equipamento faltante, para se verificar se realmente esse equipamento ele é obrigatório ou não. Então, preenchimento falho ou omissão no preenchimento vai comprometer a validade do auto de infração. Ele já nasce com eivado de vício. Mas o defeito pode ocorrer, a nulidade pode ocorrer justamente no desenvolvimento do processo. Uma falta de notificação, um julgamento que não observa as exigências da devida e suficiente fundamentação, ou a autoridade que julgou, ela não opõe a sua assinatura, ela não está investido no cargo, enfim, tudo isso tem sido objeto, sim, de questionamento na esfera judicial, inclusive. Tá bem? Então, aí vai para vocês um recado, um convite, e a OAB ela está preocupada em fazer crescer em cada região haja uma comissão, e essa comissão seja toda ela integrada à seccional, para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho e ganhar uma nova importância e fortalecendo, logicamente, o laço da OAB com esses advogados.